Olá pessoal, como vocês estão? Eu ando bastante sumido, né? Pois é, final de ano é sempre muito corrido, vocês sabem, eu tenho atividades no Sebrae, no Senar. Chega esse finalzinho de ano assim, aperta. Mas agora estou começando a finalizar meus projetos e já sobrando um pouco mais de tempo aí para dedicar ao canal. Eu queria aí trazer um assunto que é bastante interessante e a gente volta e meia discute, mas sem aprofundar muito. Considerando aí uma produção comercial, compensa ou não compensa produzir os seus próprios insumos? Então, independente se for uma criação de galinha caipira, uma criação de porco caipira, que é aí as duas atividades que a gente trabalha na chácara Dornes, ou considerando outras como bovinocultura leiteira, enfim, peixes, a gente precisa analisar alguns fatores. Primeira coisa é até que ponto a minha criação é comercial. Até que ponto eu produzo focado no lucro. Tá? Então a gente tem que considerar isso. O lucro nada mais é do que uma equação matemática, que é receita menos despesas, o que sobrou é o lucro. E essas despesas, custos, a gente não vai entrar aqui na diferenciação, é composto pelos insumos e basicamente aí a alimentação. Então eu preciso saber em que ponto que eu estou dessa produção comercial, o quanto que esse lucro é importante para mim, o quanto que eu dependo desse lucro. Então, quanto mais eu dependo do lucro, mais importante vão ser esses custos, porque eles vão sim puxar o meu lucro para baixo. Então, eu preciso analisar isso. Uma criação de menor escala, uma criação onde você tem aí uma atividade que é a sua atividade fonte principal de receita, e aí a produção animal aí seja aí uma segunda atividade. O lucro ele vai impactar menos, porque caso você não tenha lucro na atividade pecuária, você vai conseguir aí manter suas despesas pagas. Então você consegue, ou pelo menos pode negligenciar um pouco mais aí dessas despesas, no caso aí dos insumos. Um outro ponto bastante importante é qual a relação do insumo, do gasto com o insumo, com a sua receita. Então, quando a gente pega aí atividades que têm uma receita extremamente alta, venda de ovos férteis, no caso da galinha caipira, ou no caso do porco caipira, venda dos cortes mais nobres, enfim, você tem uma receita muito alta, mais alta do que a média, consequentemente o seu gasto com insumo ele vai ser proporcionalmente menor à sua receita. Nesse caso, talvez não seja tão interessante você tentar produzir o seu insumo. É mais interessante você compra uma ração melhor, você vai no fornecedor que é mais idôneo, mais competente, e você vai ter uma oscilação menor da qualidade do seu produto. Já que você trabalha com um produto de alto valor adicionado, né? A gente fala valor agregado, mas não é exatamente o melhor termo, né? O melhor é valor adicionado. Então você trabalha com um produto de altíssimo valor adicionado, você não pode correr o risco de ter variação na qualidade desse produto, então compra esses insumos de um produtor aí mais idôneo, de uma fábrica, se trata de ração, enfim, legal? Compensa muito, muito mais. Se o seu estilo de produção for uma produção que o seu valor seja aí valor de mercado, um valor não tão alto, talvez não há essa preocupação aí em manter um bom fornecedor. Você pode pensar em produzir seu insumo, porque essa variação que existe na produção do insumo, ela existe, tá? O dono lá da fábrica de ração, o gerente, ele vai, opa, essa produção de milho aqui na região não foi tão boa, eu vou trazer um milho de outra região, ou encareceu muito o valor da proteína da soja, então eu vou trazer proteína de um outro produto e tal. Então a fábrica consegue fazer isso, ela não depende exclusivamente de comprar aquele ingrediente. Nós mesmos vamos produzir o nosso insumo, a gente não tem como escolher. Então
sei lá, eu plantei milho, eu vou ter que colher milho. Se eu plantei, sei lá, mandioca, eu vou ter que colher mandioca, então eu vou ter que usar esse ingrediente. Caso essa produção ela não tenha sido muito boa, a qualidade do produto não foi muito boa, eu posso aí comprometer o meu produto final. Então, resumindo, se o meu produto final ele tiver um alto valor agregado, talvez seja melhor eu não produzir esse insumo e eu ir no mercado, buscar esse insumo, comprar esse insumo fora. Se o meu produto ele não tem um valor agregado muito alto, eu trabalhei com preço de mercado, sei lá, uma galinha caipira normal, um porco caipira normal, enfim, eu consigo produzir porque o preço ele vai ser mais determinado pelo mercado do que pela qualidade do produto em si. Então agora eu já começo a dividir um pouco aí o meu olhar em função da minha receita. Então, em função da minha receita, eu comparo o impacto desse insumo com o valor que eu estou recebendo já para poder analisar. Receita muito alta, impacto do insumo baixo, compra do mercado. Receita mediana, impacto do consumo um pouco mais alto, mais próximo dessa receita, você pode optar por produzir, ok? Um outro ponto também muitíssimo importante, talvez agora o mais importante, é a facilidade de produção desse insumo. A gente sabe que, por exemplo, se for para produzir grãos, eu preciso de ter uma produção de alta escala para diluir custos, etc. Então, já começa a impactar bastante. Se eu for plantar aí, sei lá, 100 metros quadrados de milho para grão, eu vou ter um gasto com mão de obra, já que eu não vou utilizar máquina, muito alto. Eu vou ter aí um risco muito grande para colher esse milho, enfim, talvez não seja tão interessante. Mas você pode me dizer, Ricardo, pô, já produzi, eu produzo vários anos, eu tenho domínio, para mim é fácil. Então, independente do grão ser ou não ser de alta produção, você tem esse domínio, você tem facilidade de produção, produza, vai fundo, que vai dar certo. Então, tem pessoas que têm uma habilidade maior, outras menor para produção. Seja porque tem uma área, seja porque tem maquinário, seja porque já tem experiência própria. Então, se para produzir for relativamente fácil, a gente já começa a tender aí para o lado da produção, desde que não vai impactar na qualidade do seu insumo, caso seu produto, seja aí de alto valor agregado. Bom, e por último aí, para a gente fechar essa análise, um ponto que eu preciso considerar bastante é qual a sua capacidade de gestão. Qual a sua capacidade de analisar dados? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não tem essa capacidade de analisar o impacto que esse insumo está trazendo aí para o meu produto. Então, é muito comum a pessoa, às vezes, compra uma ração, que é o principal custo, tá? Uma ração de uma fábrica muito boa e muito caro, e aí ele não consegue analisar se ele mudar para uma fábrica mediana, uma ração mais barata, se vai compensar ou se não vai compensar. Essa análise, ela é bastante importante. Eu conheço muito bem planilhas, eu sei elaborar planilhas, eu sei analisar planilhas, eu sei analisar qual o impacto da produção de insumos no meu negócio. Então, eu produzo, eu tenho aí uma boa gestão disso, consigo fazer uma análise, consigo decidir quando é que eu vou produzir, quando é que eu vou comprar e tal. Então, eu tenho tanto produção quanto eu compro, faço dos dois, mas meu foco é produzir. E aí você precisa analisar o seu. Então, se a gente for fazer um resumo desse vídeo, seu produto é de altíssimo valor agregado, talvez valha a pena você comprar o seu insumo. Seu produto é preço de mercado, já talvez compense você produzir. Você tem uma boa capacidade de produção, você tem conhecimento, você tem habilidade, você tem espaço, máquina, o que for, vale a pena produzir. Você não tem conhecimento, não tem espaço, não tem máquina, vale a pena você comprar. Você consegue analisar a diferença, você tem aí dados de histórico para saber, poxa, quando eu comprei a ração, minha produtividade era X, agora que eu estou produzindo meu alimento, minha produtividade é Y. Então, se você tem essa história, você sabe analisar, talvez valha a pena
você produzir, aí você vai chegar nessa conclusão. Se você não tem essa capacidade de gestão, se você ainda não desenvolveu essa capacidade de análise, talvez seja melhor você comprar o seu insumo, porque você não vai conseguir analisar e aí ponderar. Bacana? Bom, e para a gente fechar então, uma sugestão que eu dou, caso você tenha optado por produzir o insumo, considere muito a produção da mandioca. Tá? A mandioca é aquela planta, os americanos têm um termo que eles chamam de must have. Você tem que ter. Tá? Você tem que ter essa planta no seu quintal, na sua produção. Tanto rama e folha você pode dar in natura para os animais. Cuidado aí, pessoal do Nordeste e do Norte, tem muita famosa mandioca braba. Tá? Ela tem um gás que pode prejudicar o animal. Mas a mandioca mansa, a gente produz aqui, o centro-sul do país produz muita mandioca mansa, pode dar rama por folha sem problema nenhum. A depender do preço de mercado, você pode dar a raiz, embora não compense tanto, tá? Porque a raiz ela tem muita água e é muito saborosa, é melhor a gente comer do que dar para o animal. Mas tem excesso, não tem venda, não consegue escoar a produção, pode dar para o animal sem problema nenhum, tá legal? E aí a gente tem o nosso e-book, né, de ração. Quem está na nossa lista VIP recebeu, quem não está me manda um WhatsApp aí pedindo para incluir na lista VIP, que eu mando para vocês o nosso e-book, para que vocês saibam aí como utilizar esse alimento. Bacana? Então, obrigado aí por assistir esse vídeo. Vídeo um pouquinho longo, mas eu acho que é um assunto interessante. A partir de agora eu já vou voltar a soltar mais vídeos, pelo menos um vídeo por semana. E eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários como é que você faz. Você produz seu alimento? Você prefere comprar? Por que você compra? Por que você produz? E se você produz, que tipo de insumo você está produzindo? Tá? Eu acho que vai ser um bate-papo legal. E claro, insumos aí para a gente poder discutir mais e mais. Ok? Um forte abraço então e até aí o próximo vídeo.